Somos do Grupo Guara Capital e vamos apresentar nosso plano de expansão para 1,5 grau. A 1,5 grau é uma empresa que atua no sistema de detecção de incêndios florestais, um problema que tem se agravado ao longo do tempo e que nós vimos que hoje em dia é ainda mais grave. No Brasil, temos que cerca de 19% de toda a cobertura vegetal perdida vem por queimadas. E esse panorama é global. Projetamos que até 2100, através de nossa simulação de Monte Carlo, esse panorama cresça a nível de 570 milhões de hectares a 105 milhões de hectares queimados todos os anos. E isso foi confirmado em uma conversa com Fabiano Morelli, diretor do programa Queimadas do INPE, que confirmou que com o mundo cada vez mais seco, os impactos das queimadas são cada vez maiores. É aí que entra 1,5 grau, justamente para tentar combater os incêndios com um sistema de inteligência artificial e machine learning que combate efetivamente os incêndios com um sistema integrado, que vai desde a prevenção até a análise de impacto dessas queimadas. Com modelo de negócio até mesmo simples, vendendo hard e cobrando uma mensalidade mensal para gerar uma caixa constante do sistema dela, ela já conseguiu ganhar vários prêmios e tem ganhando reconhecimento internacional. A empresa vem crescer. Um dos principais produtos da empresa é a própria detecção e é muito eficiente, uma vez que ela consegue detectar incêndios em até 3 minutos, enquanto sistemas normais de satélite em até 3 horas. Isso faz um combate de incêndio muito mais rápido. Fizemos uma análise de regressão polinomial e integral e concluímos que com o sistema da 1,5 grau, um incêndio pode ser prevenido até 70%, utilizando tudo dados da NASA que pegamos na internet. A empresa vem crescendo junto com o aumento do setor das Climate Techs, motivados pelo aumento das iniciativas ambientais dos últimos anos, que vem aumentando tanto o número de deals, quanto também o volume de investimentos no geral. Analisando o profit pool do setor, percebemos uma redução nos gastos com as respostas e um aumento na redução de riscos, que é justamente onde a 1,5 grau atua. Além disso, há outras oportunidades de crescimento, como a recuperação, que é uma área ainda não muito explorada pelo 1,5 grau, mas tende a crescer nos próximos anos. Indo especificamente para o setor de detecção, que é o carro-chefe da companhia, temos que ele está em expansão pelo aumento das florestas e também de áreas de reservas, propiciado especialmente pelo software. Isso é expandido querendo uma demanda latente que por conta dos impactos das queimadas, e especialmente sendo tanto monetário, mas também de tempo, especialmente para plantadores tanto de cana quanto de eucalipto. Com tudo isso, concluímos que, com o aumento do número de queimadas, a demanda latente em detecção de incêndio também crescerá. Partindo para a análise competitiva, vemos que a 1,5 grau se destaca pelo maior tempo de mercado e um know-how único construído ao longo desses anos. Além dessa grande experiência, a companhia se destaca por ir além da detecção e ter um ecossistema totalmente integrado, desde a prevenção até a análise de impactos dos incêndios, algo que nenhum outro competidor faz. Mas por que o tempo de mercado é tão importante? A confiabilidade na empresa, juntamente com o know-how adquirido, são essenciais no segmento em que ela atua. E isso só é construído com uma longa carreira nesse mercado. Todo o conhecimento técnico da 1,5 grau pode ser visto sem um time extremamente qualificado e com anos de experiência nesse setor. Analisando agora a cadeia de valor da empresa, temos como principais etapas a logística de entrada, que é basicamente a aquisição do hardware por tais funcionamento, as operações, que é efetivamente como ele funciona, a logística saída, que é o combate efetivo das queimadas, e por fim o serviço e vendas, que é a relação com os clientes. Analisando especificamente a cadeia de valor da 1,5 grau, percebemos que ela é muito forte nas operações por ter o sistema que chama Pantera, que a gente mencionou, que é muito bem desenvolvido. Entretanto, há áreas que podem melhorar, como por exemplo na aquisição do hardware, que ainda é muito caro, e também na oferta de serviços da base de clientes, que ainda pode ser expandida. Com base nisso, geramos um plano de expansão com base em 3 passos. No curto prazo, um novo modelo de negócio de cobranças e a obtenção de escalabilidade. No médio prazo, a diversificação do produto e a entrada no setor público. E no longo prazo, parceria com seguradores e a internacionalização. Para tanto, pedimos uma alvo de captação de 15 milhões de investimentos para conseguirmos concretizar nossas ideias. Agora, indo mais a fundo na nossa estratégia de curto prazo. Atualmente, a companhia tem um modelo de cobrança em que ela cobra inicialmente o preço do hardware para esse cliente, sendo muito alto para ele, criando uma barreira de entrada para novos clientes nesse setor, sendo algo evidenciado através da nossa conversa com o Rogério, cliente da 1,5 grau da BP Band. Dessa forma, nós propomos um novo modelo de negócio para a companhia, que diluiria esse valor inicial do pagamento do hardware em mensalidades sendo diluídas em 6 meses, algo que diminuiria essa barreira e geraria mais clientes para a companhia. Contudo, por que isso não foi feito ainda pela companhia? Isso é resultado do crescimento dela até hoje, que foi feito por meio apenas por dívida e bootstrapping, algo que impede a escalabilidade dela atual, algo facilmente solucionável através de uma injeção de capital.
Desta forma, esse é o tempo ideal para o investimento na companhia, especialmente através da explosão da bolha das startups unicórnio, sendo um grau e meio uma startup camelo. Assim, através do investimento e obtenção de escalabilidade com a quitação de nossas dívidas, seremos capazes de crescer operacionalmente, não dependendo de capital externo, garantindo um ciclo virtuoso para o futuro. E também vemos que ainda há muito a crescer no Brasil, com uma demanda reprimida nos setores de atuação da 1,5 grau, que são justamente a silvicultura e sucroalcooleiro principalmente. Uma demanda essa que foi comprovada pelo diretor executivo de operações florestais Carlos Aníbal da Suzano, que afirmou que o ativo florestal é essencial e precisa ser segurado. E também vemos uma expansão indo além da agricultura no Brasil, com outros segmentos que precisam garantir a preservação, como as mineradoras, que possuem uma exigência pelo Código Florestal de preservar as suas propriedades em até 80% na Amazônia, por exemplo, e também exigências de preservação para conseguir licitações e concessões. Assim, no curto prazo, pretendemos atingir o nosso SAM, nosso mercado acessível brasileiro, principalmente em zonas de riscos de incêndio e no mercado silvicultor e sucroalcooleiro. E, posteriormente, no médio e longo prazo, atingir mercados mais globais, como o mercado de serviços do setor público brasileiro e também o mercado internacional. Partindo para soluções de médio prazo, entrando na diversificação do MVP, percebemos em nossas conversas que a segurança florestal é um problema recorrente e poderia-se utilizar o sistema para prevenir eventuais invasões. Além disso, retomando o Profit Pool, vemos grande oportunidade na recuperação florestal e, através de consultorias especializadas e desenvolvimento de planos de recuperação, será possível fidelizar o cliente com essa diversificação do MVP e, possivelmente, aumentar o preço das mensalidades e gerar maior valor para a empresa. Essa diversificação do MVP tem como função nosso segundo plano do médio prazo, que é entrar no setor público. Mas o setor público precisa da atuação da 1,5 grau? Bom, como podemos observar, o setor público sofre muito com queimadas e problemas de segurança ambiental. Ou seja, a diversificação do MVP da 1,5 grau seria muito interessante para o setor. Mas como entraremos nesse setor? Faremos isso em 2 etapas. Num primeiro momento, utilizaremos da 1,5 grau para justificar que as empresas parceiras com 1,5 grau efetivamente cuidam do meio ambiente, têm preocupações ambientais. Com isso, elas conseguiram maior ranking em certificações ESG, o que seria produtivo para a empresa. Assim, numa segunda etapa, utilizaremos o mercado de concessões. Como funciona uma concessão? Para uma grande empresa entrar numa concessão, ela precisa ganhar uma licitação que vai dar acesso a ela a uma área pública que ela vai poder usar e realizar suas atividades. Portanto, a empresa que é parceira da 1,5 grau vai conseguir ter vantagens nas licitações, uma vez que ela vai ter a certificação de que ela efetivamente cuida bem do meio ambiente, sendo bom para a própria empresa e também para 1,5 grau que vai poder operar nessa região pública. Vale mencionar que as concessões estão crescendo justamente para esse auxílio do setor privado, que se interessa pelas áreas para trabalho, e também para o próprio setor público, que se beneficia com as concessões pela maior arrecadação e principalmente pela proteção ambiental feita por dinheiro público e não mais estatal. A 1,5 grau se destaca ainda mais nisso, pois ela tem um sistema diverso, então ela consegue atuar em diversos biomas do Brasil pelo sistema adaptativo da inteligência artificial. Ou seja, isso é muito produtivo para a empresa. Confirmamos tudo isso com a nossa conversa com a equipe do BNDES relacionada às concessões, que confirmaram o crescimento do potencial do setor, que vai ser muito bom para a empresa. Entrando agora no longo prazo, vemos as parcerias como seguradoras como primeira etapa para continuar nossa expansão pelo Brasil. Os seguros florestais, atualmente, são muito caros, principalmente para o médio produtor, que tem um grande valor em risco, mas também possui uma receita menos relativa, que torna esse seguro muito mais caro. Em uma conversa com o Fernando Carramache, vimos esse exemplo, tornando inviável para ele atualmente ter seguros florestais. Portanto, a 1,5 grau atuaria corrigindo o funcionamento atual dos seguros, que cobrem apenas 95% a 65% das perdas do segurado. A 1,5 grau seria um intermediador entre a seguradora e o segurado, atuando tanto na análise de riscos da localidade, como a pressão antrópica do local, e também na mitigação do impacto, atuando com seu sistema de detecção precoce e reduzindo em até 70% a área queimada, reduzindo assim o valor em ativo e em risco e tornando o preço mais acessível, alavancando vendas em 2 frentes para 1,5 grau e também para as seguradoras com o nosso seguro Pantera. Partindo para a próxima proposta de longo prazo, temos a internacionalização da companhia, que seria uma possível fuga da saturação do mercado local, e isso é possível pela grande adaptabilidade do software a diferentes biomas e climas. Como primeira expansão, pensamos em Uruguai, Colômbia, Equador e Argentina, pela maior proximidade do Brasil, e então para a Indonésia, 4º país com o maior número de queimadas em todo o mundo. Todas essas localidades apresentam baixa competitividade e também elevada concentração agrária e recente crescimento na área plantada, o que se traduz em um grande mercado potencial.
Mas como se daria isso na prática? Um exemplo seria através de empresas que hoje já são clientes da 1,5 aqui no Brasil, mas que também atuam em outros países. Um exemplo sendo a Klabin, possibilitando a expansão para a Argentina e também para o Uruguai. Posteriormente, também para a Colômbia e para o Equador. Além disso, através da consolidação no mercado brasileiro, se tornando cliente da Bracell, seria possível, através da sua holding controladora, uma expansão também para o mercado da Indonésia e sua consolidação lá. Portanto, pedimos para esse plano de expansão um alvo de captação de 15 milhões de reais, alocado principalmente a curto prazo para obter escalabilidade e quitar nossas dívidas, fazendo com que, no futuro, não precisemos diluir nossos acionistas e também não precisemos de capital externo para manter nosso crescimento, que seria completamente operacional. Além disso, vemos investimentos a médio e longo prazo, na diversificação do nosso MVP, fidelizando nossos clientes e também na entrada de novos mercados internacionais. Geração de valor essa confirmada através da nossa projeção da receita, que chegou a 79% de upside em 2030 e também cerca de 400% de ROI. De acordo com a nossa análise, o acréscimo na receita em 2030 seria de 60 milhões. E isso se deve não só ao ganho de escalabilidade a curto prazo, com a conquista do mercado acessível, que tem uma demanda reprimida, e com a internacionalização no longo prazo, com a fuga da saturação do mercado local. Isso pode ser visto na influência do crescimento da receita, que a curto prazo predomina o ganho de escalabilidade e a longo prazo predomina a internacionalização e a parceria com seguros. Para tanto, fizemos uma sensibilidade nas nossas análises para conseguir provar mais especificamente como vai ser o nosso base case, bull e bear. Para tanto, nossa projeção foi feita com base no número de torres instaladas, que teve como pressuposto uma análise computacional feita pelo grupo, que utilizou o princípio da álgebra linear para fazer a triangulação de torres e determinar quantas torres vão existir numa área específica. Por fim, analisamos os riscos associados ao nosso plano de expansão e verificamos que, a longo prazo, temos os principais riscos, com a falha na expansão internacional e por meio de seguradoras, por conta de grandes barreiras de entrada, sendo o principal risco para o sucesso e crescimento sustentável no futuro da companhia. Em termos de impacto e esforço, vemos a solução de obtenção de escalabilidade muito positiva, com um baixo esforço e um altíssimo impacto, sendo a chave para o sucesso no futuro, gerando caixa operacional para financiar nossos outros projetos. E, por fim, como meio de saída depois do nosso plano de expansão, vemos como principal comprador da companhia as seguradoras, que possuem grandes sinergias com o 1,5 e poderiam de usar seu produto para alavancar suas vendas cada vez mais. Agora, abrimos para o Q&A. Muito obrigado. Quem quer começar? Vocês falaram que o público-alvo, né, assim, detecção de queimadas em florestas. Existe alguma vertente para grandes produtores rurais também? Então, o principal alvo das queimadas são justamente plantações silvicultoras e áreas já plantadas de florestas, que têm grande extensão e dificuldade de acesso, e também o setor da cana-de-açúcar, que tem uma palha da cana em setores que são proibidos a queimadas, como aqui no Sudeste, que é muito inflamável e tem uma propagação extremamente rápida do incêndio. A gente tem um dado que cerca de 4% de toda a produção brasileira em cana-de-açúcar é perdida por conta de queimadas naturais. Então, esses são os nossos principais setores de atuação. Mas a gente não ignora, no nosso mercado endereçável brasileiro, a entrada em outros segmentos agrícolas. Inclusive, a empresa já tem ações com empresas produtoras de soja, por exemplo, para o combate a incêndios. Mas o principal seria justamente as florestas plantadas e nativas e também o setor sucroalcooleiro. Bom, muito bom, parabéns. Meu nome é Álvaro, eu trabalho na Suzano Ventures. Somos clientes da 1,5 grau. E dois pontos a destacar aqui. Primeiro ponto, a qualidade desse material que vocês estão apresentando está bem acima da curva, tá, gente? Eu tenho acompanhado muitas outras startups. A gente produz análises como essas e vocês criaram um material de uma qualidade impressionante. Parabéns. Obrigado. Olhando agora para o modelo de negócio que vocês apresentaram, pode ser que eu traga um viés um pouco de cliente, né? Mas uma coisa que eu não ouvi na apresentação é como que vocês se expandem melhor. No controle e combate a incêndio, tem uma cadeia importante que é você detectar o mais rápido possível, para você poder reduzir o impacto do incêndio, né? Então, a gente poderia trazer tecnologias ou parcerias
que me permitam ter uma atuação maior, porque o software Pantera ele não vai combater o incêndio, ele vai identificar. Vocês chegaram a analisar um pouco melhor como que vocês poderiam ou a empresa poderia alavancar melhor esse tempo de resposta? O que acontece é que muito desse mercado funciona com base em gestão de brigadas das próprias empresas. Então, por exemplo, a Suzano já tem um sistema de gestão de brigada próprio, assim como a Klabin, assim como a Raizen, todas essas empresas já têm. Então, o que a gente pensou? Pô, talvez criar um sistema novo de brigadas, dar 1,5 grau, a gente vai passar a competir com os nossos próprios clientes. Então, a gente não viu isso como uma grande oportunidade. Então, o que a gente faz? A gente tenta usar 1,5 grau para maximizar o tempo que essa brigada vai conseguir resolver. Então, eu posso até mais explicar aqui no final, mas, basicamente, o sistema da 1,5 grau completo também faz a gestão de brigadas. Então, ela garante o caminho mais rápido para combater o fogo, e é assim que ela vai ajudar justamente ao combate. Porque ter um sistema próprio vai ter esse conflito de interesse com as próprias empresas que ela trabalha. Meu nome é Robson, sou da ZEG. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Ia pedir para vocês elaborarem um pouquinho mais naquela questão das seguradoras, né, como potencial parceiro. Eu acho a ideia super interessante, porque ela, de repente, abre mercado para alguém que hoje tem uma dificuldade de precificar o risco, né? Imagino que essa questão de você não tendo uma solução como dar 1,5 grau, você aumenta de forma tão considerável o risco de um incêndio que, para a seguradora, acaba sendo um risco difícil de precificar, e isso acaba se tornando inviável para o cliente também. E eu acho que tem até uma potencial sinergia aqui, e eu gostaria que vocês também abordassem isso, se vocês acharem que faz sentido, que é a seguradora também, eventualmente, permitir um pequeno ajuste no modelo de negócios da 1,5 grau, que seria financiar o hardware para o cliente, né? Porque eu entendo que essa talvez seja uma barreira para o cliente hoje, principalmente que está testando essa tecnologia, se engajar e pagar o preço desse investimento inicial, né? E a seguradora, com o capital que ela tem, eventualmente poderia bancar, inclusive, isso, né? Então, não sei se vocês chegaram a pensar, e como que se daria essa parceria, né? Se a seguradora seria basicamente dentro de uma relação comercial, ou, eventualmente, até alguma seguradora entrando e investindo na 1,5 grau. Perfeito. Acho que em um primeiro momento, para justamente a seguradora avaliar o valor que a 1,5 grau pode ter para ela, a gente pensou nessa parceria do Seguro Pantera. E é como você falou, a seguradora tem uma estrutura de capital muito maior que 1,5 grau, principalmente por ser uma startup. E essa dificuldade de entrar em mercados brasileiros por conta da baixa escalabilidade atual, ela pode corrigir. E também em outros mercados que a gente ainda não atua, como o do produtor médio, que tem esse grande custo de seguros e não consegue justamente usar esses seguros e uma subutilização dos seguros florestais, e que a 1,5 grau poderia corrigir com a sua tecnologia. Então, a gente vê uma alavancagem em duas frentes justamente nesse primeiro período para as seguradoras, atuando também como um financiador desse software, talvez, e desse hardware para clientes do seu seguro, e potencialmente no futuro uma saída para uma seguradora, que ela atuaria mais intensamente ainda nesse financiamento e geraria cada vez mais valor para ela e para 1,5 grau. Acho que só complementando, tem essa parte da saída que vai ser, obviamente, se alguma seguradora comprar um grêmio, vai ficar mais provável com que ela consiga amortizar todos os custos iniciais da implementação. Só que o próprio modelo de negócio, que a gente está conseguindo entrar com capital de giro, que consegue produzir, que a gente falou na primeira tese, do curto prazo, já mostra que o próprio capital da 1,5 grau nos próximos anos, ela já consegue amortizar parte do investimento inicial, o que já auxilia. Os seguros vai conseguir auxiliar ainda mais isso, justamente por ter essa parceria de ter financiamento e para beneficiar ambos os lados. Bom dia, parabéns pela apresentação. 2 pontos. O primeiro, eu sou da área da comunicação e eu queria comentar sobre a dualidade, um desafio que tem quando vocês fazem uma pesquisa tão grande de mercado, de pôr e usar o material de apoio para isso, né? Vocês têm aí quase mais de 50 slides, é muita informação, isso mostra que vocês foram atrás de muita coisa. Eu adoraria receber esse material para olhar com detalhe em casa ou no escritório, mas, às vezes, talvez pensar num pitch assim, em ser um pouco mais assertivo nas informações que vocês vão usar no material de apoio, né? Porque vocês estão falando, a gente está prestando atenção em vocês, ao mesmo tempo a gente está prestando atenção na apresentação e, às vezes, tem bastante coisa acontecendo. Então, aí, né, para o futuro, talvez pensar um pouco sobre isso,
mostra que vocês fizeram um trabalho enorme, né, de pesquisa e tal, mas às vezes pode ficar um pouco confuso. Isso é só um ponto. E o ponto que eu queria que aí vocês comentassem é sobre comentar um pouco mais sobre os custos de implantação. Porque tem hardware, tem sistema. Se vocês puderem comentar um pouco mais sobre isso e como ganhar escala com esses custos de implantação. Obrigado. Bom, então, o custo é um dos principais motivos que a gente está tentando modificar o modelo de negócio. Porque, como a empresa não produz as câmeras, ela tem que financiar isso e cobrar um valor maior ao cliente. Então, a gente pensa... E o custo inicial que a gente vê para o cliente seria de 520 mil e a gente pensa em diluir isso ao longo das mensalidades. E, como a empresa não produz esses custos, a gente não tem uma grande possibilidade de modificação de abaixar esses custos de aquisição do software, mas a possibilidade de fazer parcerias com fornecedores para, sim, talvez, patentear as câmeras da 1,5 grau. E só para completar, isso só é possível, essa redução do valor inicial, pela injeção de capital. Porque antes, como a gente disse, a empresa tem uma dívida enorme, é incapaz de conseguir financiar um grande número de torres para um crescimento orgânico, como já está crescendo, porque agora vai aumentar o número de torres para manter esse crescimento. Então, é tudo isso possível com a capital injetado, é só com isso. E eu acho que só para exemplificar, esses são custos de 4 torres que a gente colocou, como se fosse um pacote de um cliente comprar exatamente 4 torres, para a gente conseguir amortizar os custos iniciais e ampliar a gama de clientes, talvez no produtores até médios e também para grandes, como é o caso do próprio BP Band, que a gente falou com eles e eles até reclamaram que eles queriam expandir mais, mas tem que investir muito capital para expandir. Primeiro, parabéns. Acho que vocês pegaram uma apresentação de 1 hora e fizeram em 12 minutos. Mas eu queria perguntar sobre concorrência. Acho que eu vejo 2 tipos de concorrência. A concorrência que faz exatamente o que você faz, e talvez a 1,5 grau seja melhor nisso, e a concorrência que resolve a mesma dor de uma forma totalmente diferente. E essa é que eu queria que vocês elaborassem um pouco, assim, até como risco da tese, vamos dizer, você tem a melhor câmera, o melhor sistema de detecção via câmera, mas aí um belo dia um cara vai lá e desenvolve um satélite que faz a mesma coisa de uma forma muito mais escalável, etc. Assim, vocês veem esse risco? Como é que vocês veem isso? Perfeito. Então, em relação à concorrência, que você disse que realiza a mesma coisa que é 1,5 grau, não existe concorrência direta nesse quesito, uma vez que o sistema dela é totalmente integrado e ela vai muito mais além da detecção, que é o padrão do mercado, e sim, ela atua desde a prevenção até a análise de impactos, o que isso permite um destaque nesse quesito. Em relação a soluções inovadoras para dores do cliente, a gente não vê uma grande eficiência em, por exemplo, satélites, como foi comprovado por nossa análise. As câmeras da 1,5 grau são 70% mais rápidas do que umas análises por satélites, que demoram até 3 horas para apenas detectar o fogo, ao passo que a 1,5 grau leva em torno de 3 minutos. E, por exemplo, há competidores como a Altavio que utilizam balões ao invés de câmeras, e a gente não vê os mesmos números e tempo de respostas como a 1,5 grau, cobrindo uma área com a mesma eficiência. E acho que só um ponto-chave é que a nossa tecnologia, a nossa inteligência artificial funciona com base em machine learning. E a gente é a empresa com mais anos de mercado disparado e com maior atuação. Então, a gente tem eficácia em diversos biomas, em diversos tipos de vegetação. E conversando até com o Gabriel Zacarias, que era o diretor de queimadas do IBAMA, a gente percebeu que as queimadas não são monotônicas. Não é só um tipo de queimada, só um tipo de detecção. Então, esse software precisa ter adaptabilidade para diversos ecossistemas e vegetações, o que a 1,5 grau tem com muita eficiência através do seu machine learning do sistema Pantera, o que as outras não têm tão bem quanto a 1,5 grau tem. Pessoal, a gente tem tempo para mais 2 perguntas, mas eu queria só ressaltar aqui para a banca, como a gente tem só 10 minutos de Q&A, a gente sempre pensar na complexidade da pergunta para dar o máximo de tempo para eles responderem, beleza? Gostei de vocês. A energia que vocês mostraram é apaixonante. E vocês me passaram uma segurança operacional da startup que me parece que vocês entendem o que vocês estão fazendo. Porém, sinceramente, eu não entendi muito como funciona o produto de vocês, se é satélite, se é câmera. Acho que o amigo de comunicação foi perfeito nisso. E minha segunda pergunta, eu sou do Banco BV, sou de CVC,
e eu estou muito interessado em créditos de carbono e qual a opinião de vocês pensar em pivotar, principalmente na mensuração de metano, de carbono, e se a tecnologia é passível dessa pivotagem, mas parabéns. Então, o produto da 1,5 grão, ele vai desde a detecção até a prevenção e aí os cuidados posteriores. Contudo, o carro-chefe, realmente, o que ele faz, ele instala uma torre com uma câmera no topo com 15 quilômetros de raio. Com isso, ele consegue, com o software, identificar a fumaça com até 3 minutos e aí avisar e conseguir manejar essas frotas para chegarem lá e apagarem o fogo. Então, isso é basicamente o carro-chefe da companhia. Em relação a crédito de carbono, acho que o importante ressaltar aqui é que a gente estudou sobre, a gente sabe, né, que tem crédito de carbono, os projetos RED+, que têm muito potencial, e a gente acha que a 1,5 grão consegue atuar em rumo a isso. Mas acho que desvirtuaria um pouco do foco do modelo de negócios. Uma disruptividade que a gente não acha que talvez seja muito propícia para ela nesse momento. Então, possivelmente, através de uma expansão desse plano de expansão, né, para o futuro, seja uma possibilidade muito grande, porque a gente já faz a análise dos riscos, a mensuração do impacto, então esses dados a gente já coleta e já consegue fornecer para a empresa de forma tratada. Então, acho que ela pode ir atrás, através desses dados de crédito de carbono e projetos SED+, mas não como uma intermediadora da 1,5 grão em específico. Olá, eu sou Vinícius. Bom, antes de mais nada, gostei muito da forma como vocês entrevistaram, sejam pessoas do mercado quanto do setor público, mas eu também queria saber, em relação à expansão, vocês eventualmente podem depender de um setor público. E aí, quais são as vantagens do produto de vocês em relação ao que já existe, né? E como, enfim, setor público tem um orçamento limitado e como que vocês viabilizariam isso, ou quem viabilizaria isso para um ente público? Tá. Eu acho que o objetivo da nossa entrada no setor público, que era através de concessões, era a gente evitar os gastos exatamente públicos. Então, a gente está fazendo... Como o mercado de concessões funciona? Então, basicamente, tem uma licitação que o governo libera uma área de controle dele para uma grande empresa atuar. Então, essa área que antes por exemplo, era protegida pelo governo, tinha gastos públicos no seu controle, agora vai ser destinada a uma empresa privada. E aí que entraria 1,5 grão, justamente para fazer esse projeto de detecção, de prevenção, que até então tinha gasto do governo federal sendo usados. Por isso que a gente vê as concessões com uma grande vantagem tanto no setor privado, para 1,5 grão para essa empresa parceira, como para o setor público, que além de vai arrecadar mais impostos, vai conseguir eliminar esses gastos de órgãos públicos, como por exemplo o IBAMA, que já sofre fazendo esse controle. Perfeito. Parabéns, pessoal, pela apresentação. Vencedores de uma viagem para o Web Summit Rio com tudo pago e mais importante que tudo, isso não tem preço, que é um Summer na Capital.